Olá, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso estudo bíblico sobre o Evangelho de São João. Se você perdeu os outros episódios, você pode então procurar ali na playlist Estudos do Evangelho de São João. Vale a pena acompanhar desde o início, porque o nosso estudo é versículo por versículo. E se você está chegando agora, não deixe mesmo de acompanhar. Procure lá, se inscreva no canal, compartilhe também. Curta, comente se você quiser, participe dos nossos estudos bíblicos. E hoje nós vamos um pouquinho para frente, terminando ali o capítulo 4 do Evangelho de São João, que é a cura do filho de um oficial. Na verdade, é o segundo sinal, né? Lembrando que o Evangelho de São João trabalha com os sinais, então serão 7 sinais. E hoje nós vamos ver o segundo sinal, que é a cura deste filho de um empregado do rei. Então, é um texto importante que indica bastante a relação de poder entre as autoridades e Jesus. Então vamos acompanhar um pouquinho, versículo por versículo. Vamos mudar um pouquinho o nosso esquema de leitura, não mais lendo o texto corrido, mas vamos então lendo e explicando também esta parte teológica deste texto. Eu vou usar a Bíblia da Ave Maria hoje, porque a minha Bíblia tem a letra um pouquinho maior, mas comigo do lado também está de Jerusalém, porque a tradução da Ave Maria, vocês vão ver depois, né, quando fala, por exemplo, quando Jesus manda ele descer para que confira, né, para que veja que o filho está bem, diz a Ave Maria. Mas o original, que o Jerusalém também traz, diz que ele vive. Então essa expressão é muito importante para a teologia do Evangelho de Mateus, especialmente para o texto de hoje. Então vamos acompanhar então com a leitura aqui no versículo 43 do capítulo 4. Contextualiza um pouco onde é que Jesus está. Ele passa 2 dias em Caná. Então ele realiza este segundo sinal praticamente, pelo menos de Caná, a partir de Caná. E no versículo 44, ou melhor, 46, diz o seguinte: ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Até aí tudo bem. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Então, qual que era a situação? A situação era essa, né? Um oficial do rei, alguém que exerce... Quem é o oficial do rei? Quem que é esse funcionário do rei? Alguém que exerce uma autoridade. Então, veja que João não diz o nome deste oficial. Diz apenas que um funcionário do rei, um oficial do rei. Então, quando é um sujeito meio indeterminado, tem mais do que algo assim individual, é algo mais coletivo, né? Não tem um nome, ele representa qualquer tipo de poder, qualquer situação de poder. E onde ele mora? Ele mora na cidade de Cafarnaum, que era uma das principais cidades da Galileia, bem próximo ali do mar da Galileia, era uma cidade muito importante. E é a primeira vez que Jesus lida com essa situação, vida e morte. Então, esta é a situação. Este oficial procura Jesus, e procura Jesus porque ele tem um motivo especial, porque o seu filho está numa situação de morte. Aí no versículo 47, ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Então o funcionário do rei, ele vai a Jesus não porque sente aquela adesão pessoal, não porque quer aderir a Jesus, mas porque tem uma necessidade e precisa de um milagre. Ele quer um milagre, ele quer a cura do filho que está naquela situação de morte. Então, ele ouve falar de Jesus. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele. O que ele deve ter ouvido? Ele foi atraído, então,
pela fama de Jesus. Lembrando que Jesus, se você viu os episódios anteriores, você vai lembrar que Jesus ele estava onde? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele questiona as instituições judaicas. Ele vai no templo de Jerusalém e ele procura então questionar este templo. Tudo aquilo que envolvia a questão do templo. Está lá no capítulo 2. Se você procurar aí nos nossos vídeos, nos nossos estudos, você vai ver que Jesus, talvez eu vou deixar até aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar ali também. Quando Jesus ele expulsa os vendilhões do templo. Isso foi grave. Então Jesus exerce o que ali? Uma atitude de poder. E esta atitude de poder chega aos ouvidos do oficial romano. O poder capaz de socorrer ao homem vai então a Jesus. Ou melhor, o poder incapaz de resolver o problema do homem vai a Jesus. Depois, no versículo 48, nós temos, deixa eu ver aqui na Bíblia de Jerusalém também, traz a mesma coisa, capítulo 48. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. O oficial ele vem com duas mentalidades. A primeira, ele acha que a salvação, para que haja a salvação, precisa de um espetáculo. Claro que isso vem desde lá do Antigo Testamento, quando Deus realiza os grandes prodígios. Vocês estão lembrados, Moisés, quando as águas do Mar Vermelho então se abrem. Várias vezes os profetas lembraram, não se esqueçam que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos grandes prodígios. E é isso que esse funcionário real ele vai à procura de Jesus, então, por causa desse espetáculo. Ele acha que a salvação do filho pode vir através de um espetáculo. E ele também está no meio dessa realidade dos poderosos. Então, ele acha também que a ostentação do poder pode salvar o homem. Que grande ilusão! Essa ilusão vem até os nossos dias. Esta é a verdade. E talvez adere a Jesus se testemunhar o milagre. Se ele vir então este espetáculo, quem sabe então ele pode se tornar também um seguidor de Jesus. Mas Jesus não aceita descer a Cafarnaum. Ele não aceita esse tipo de espetáculo. Ele não aceita que a ostentação do poder pode livrar o homem da morte. Jesus não precisa absolutamente disso. Versículo 49. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O funcionário real insiste. Claro, ele quer que o filho, de alguma forma, saia daquela situação de morte. Mas agora, pela primeira vez, ele reconhece a superioridade de Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele reconhece que Jesus é superior a ele. Veja, esse funcionário real, ele tem autoridade. Ele tem os servos, vocês vão ver depois no final do episódio. Mas agora ele reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus tem e detém a autoridade. Mas ele pensa que a salvação vem através da presença física de Jesus e da realização daqueles prodígios, daqueles milagres, do espetáculo, do poder, como a gente acabou de dizer. No versículo 50, diz o seguinte: Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Na Bíblia de Jerusalém, traz o seguinte: Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus, na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Viver. Jesus comunica vida com a sua palavra. Repare que Jesus não fala da cura. Seu filho está curado, mas ele fala, o seu filho vive. Não é simplesmente reconstituição da saúde
que havia perdido. Jesus é o único Salvador de um homem como um todo. Jesus salva o homem na sua totalidade e não em partes. Jesus lhe devolve vida. Jesus lhe dá vida. Então esta morte ela pode ser entendida também não só como aquela situação da morte física, né, que a gente um dia vai morrer, mas a situação também de morte espiritual, também de morte diante da vida, de morte diante das realidades, né, a perda da alegria, a perda da felicidade, tudo isso também pode ser colocado neste contexto de morte. Então Jesus devolve para ele o quê? A vida. Jesus é o único Salvador do homem como um todo e não o poder. Acreditou na palavra de Jesus e partiu. Então vejam que esse acreditar na palavra é um tipo de renúncia também. Ele renunciou ao espetáculo que ele esperava. Ele renunciou ao poder que ele esperava. Renunciou à presença física de Jesus que ele esperava e vai acreditar no quê? Na palavra criadora de Jesus. Aqui tem um gancho, né, com a criação. Lembra que o Evangelho de São João começa com as mesmas palavras do Gênesis? Então, o Cristo que cria, que renova toda a criação. Depois do versículo 51. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Ou, na tradução de Jerusalém, a tradução do original, teu filho vive. Então, Jesus estava onde? Em Caná, que fica na serra. E ele desce, então, a Cafarnaum, que fica ali do lado, né? Às margens do lago. Então, o que o oficial faz? Ele vai descendo. Ele vai descer ao nível do filho que está enfermo. E é neste contexto, então, enquanto ele está descendo, é que ele sabe da situação de vida agora, não mais de morte realizada por Jesus. Depois, o versículo 52 diz o seguinte: indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, às 7ª a febre passou. Então vejam que há uma constatação. A hora coincide com o momento em que Jesus diz a sua palavra. O momento da palavra de Jesus é a hora em que o menino, aquele filho, fica então curado. É a 7ª que, nos tempos bíblicos, correspondia a 1h da tarde. É interessante porque na hora 6ª é a hora que Jesus morre na cruz. A hora 7ª é a hora que, quando ele cumpre toda a sua missão, quando ele termina a sua obra, ele produz vida e entrega o seu espírito. E é justamente nesta hora que ele produz esta vida, não simplesmente para aquele filho daquele funcionário real, mas a todo homem, a todo ser humano, que o poder não pode salvar de maneira completa. É Cristo que na cruz, chegada a sua hora, lembra lá nas bodas de Caná? Ainda não é chegada a minha hora, que a hora de Jesus vai ser na cruz, mas os textos vão dando referência à cruz de Jesus, hora 6ª, a hora que ele morre, hora 7ª, a hora que ele entrega então o seu espírito, ele dá vida, ele ressuscita a humanidade, então tem todo este contexto bonito. Versículo 53. Reconheceu o Pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem, e acreditou tanto ele como todos da sua casa. Aí sim acontece a conversão. Não mais com base nos espetáculos, no poder, mas com base na palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que gera a conversão no nosso coração, a conversão no coração também deste servo do rei. Versículo 54. Esse foi o segundo milagre, ou segundo sinal. A Ave Maria diz milagre, mas
a Bíblia de Jerusalém. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Então, o primeiro sinal, lembrando, foi as bodas de Caná. E o segundo sinal hoje, ele realiza também aí a partir de Caná. E o objetivo é manifestar a glória. Jesus dá a sua vida diretamente ao homem, a todo ser humano, não simplesmente ao filho deste oficial do rei. Muito bonito, né? O texto de hoje, muito significativo para a nossa vida. Nós pedimos a Jesus também que nos ajude, que nos dê a vida, né? Diante de tantas situações de morte, às vezes o desânimo, o cansaço, né? Diante de tantos momentos complicados, às vezes a perda de um emprego, né? Se você vê a sua família inteira aí dependendo um pouco disso, não sabe quais serão os próximos passos, né? Um futuro que a gente tanto gostaria, enfim, são tantas e tantas dores e situações de morte, de paralisia, né? Nós pedimos a Jesus hoje que nos dê essa vida, né? Que Ele, com a sua palavra, faça renascer em nós, sobretudo a esperança, para que possamos acreditar na palavra de Jesus e também descer. Assim como fez o funcionário real que desceu de Caná para Cafarnaum, que a gente possa também descer e ali encontrar a vida. Bom, é isso por hoje. Semana que vem tem vídeo novo também do nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Repito, não se esqueça de compartilhar, de curtir, isso é muito importante para o nosso canal. Também indique o nosso estudo bíblico para outras pessoas. Ele está mais simples, mas o importante é o conteúdo que a gente procura trazer para você. E a semana que vem, vocês vão reparar que Jesus ele vai subir a Jerusalém, né? Eu já falei isso em outros vídeos, Jerusalém fica no alto, então por qualquer lugar que você venha, você vai subir a Jerusalém. Então ele vai subir ali, agora começa o capítulo 5, onde acontece o quê? A cura do paralítico. Então, vamos nos despedir. Desejo para você uma boa semana, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você a semana que vem com mais um vídeo do nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Até lá!